Até então você tem os dados brutos, mas você precisa qualificá-los do jeito certo. E existem duas formas de você qualificar. Uma avaliação quantitativa, onde financeiramente eu vou conseguir mensurar o potencial prejuízo financeiro, isso em termos monetários, em termos de dinheiro mesmo. Ou uma avaliação qualitativa, que é muito baseado na experiência, no conhecimento do profissional que está avaliando o risco de segurança cibernética. Olá, profissional de cyber, gestor de cyber ou entusiasta nessa área altamente promissora. Seja muito bem-vindo ao nosso programa BCISP. O programa BCISP é um programa onde ajuda você a certificar-se no CISP, estudando em apenas 15 dias. E já aproveite e faça a sua aplicação aqui para o nosso evento totalmente online e gratuito, onde eu vou ajudar você a conquistar o CISP estudando em apenas 15 dias. Aponte o seu celular para a tela ou eu vou deixar também um link aí na descrição para que você possa fazer a sua aplicação e conseguir a sua certificação na área, se posicionando melhor, tendo novas oportunidades ou oportunidades muito boas no Brasil e fora do Brasil. Então não deixe você ficar de fora de todo esse movimento, dessas oportunidades altamente promissoras que está tendo aí para a profissão de cibersegurança em todo o mundo, e já faça a sua aplicação para conquistar a sua certificação CISP, tá? E no episódio de hoje eu vou falar sobre como você pode medir prejuízos financeiros projetados através de um problema cibernético, de um problema de segurança da informação em linhas gerais. Então, esse episódio é muito importante para você que tem uma planilha, uma série de vulnerabilidades e você não sabe o que fazer com isso. E principalmente para você que quer a certificação CISP, que busca tirar essa certificação CISP. Esse conteúdo de hoje é extremamente importante, eu diria que fundamental, para que você tenha sucesso no exame do CISP. E eu vou ensinar o jeito certo de você fazer o gerenciamento do risco de segurança para que você consiga dar números, fatos, argumentos corretos para que a organização tome uma decisão em relação ao risco cibernético, ao risco de segurança que ela já está correndo, mas para isso ela precisa de fatos, insumos e informações. E aí você, profissional altamente qualificado nesse tema, vai conseguir se posicionar melhor e conseguir dar essa informação, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou abranger esse tema e eu vou propor até mesmo um exercício. Se você hoje, sua empresa, tiver um problema de segurança cibernética que pode causar um data breach, que é um vazamento de informação, pode causar uma indisponibilidade nos sistemas operativos que traz receita e dinheiro, de fato, para o negócio. O que você faria? Apontaria uma vulnerabilidade para correção? Qual que é a sua ação, a sua posição em relação a esse problema que possivelmente você deve ter todos os dias aí na sua empresa? Eu diria que as empresas, elas são atacadas constantemente, só que ela não tem visibilidade de todos esses ataques. E você, profissional de cibersegurança, precisa estar pronto para dizer como ela deve evitar esses prejuízos, dinheiro, e você sim ter mais vantagem e ser um profissional altamente remunerado, tá? E aí, me diz aí, você sabe o que fazer? No episódio de hoje a gente vai de fato mostrar o jeito certo, tirar alguns vícios que possivelmente você possa ter ao gerenciar riscos de segurança cibernética. Já viu aquelas situações em que a equipe fica perdida, uma planilha de vulnerabilidades, ou até mesmo você tem as vulnerabilidades mapeadas no seu sistema de gestão de vulnerabilidades e você quer que a equipe corrija todas as vulnerabilidades apontadas, né? Isso está errado, porque você pode estar sendo ineficiente no que tange a prejuízos à organização, prejuízos financeiros na ordem de valores, tá bom? E que é o que importa para o negócio. Afinal de contas, segurança, nós precisamos equilibrar o custo do investimento em cibersegurança versus os potenciais prejuízos financeiros que ela pode ter, tá?
Então, fique conectado aqui comigo, que eu vou trazer esse tema super importante para você, tá bom? Esse tema não é contextual aos frameworks, então possivelmente você deva ter visto e conhecido uma série de frameworks de gerenciamento de risco, mas não é de fato só a adaptação ou a aplicação desses frameworks em sua exatidão. Eu vou te passar aqui todos os pontos que você precisa seguir para que você gerencie um risco adequadamente e não só através de uma aplicação de framework. E é isso que vai ser cobrado na prova, aplicação prática e não somente puramente técnica, tá bom? E um dos pontos mais importantes que você deve colocar no centro dessa avaliação é a identificação correta da ameaça. Então, muito possivelmente você tenha recebido uma série de planilhas, informações, feeds a respeito de vulnerabilidades constantes no seu ambiente e você fica ali focado em corrigir todas aquelas vulnerabilidades. Mas será que de fato está certo? Será que você e sua equipe está sendo eficiente? Então, é esse tema que a gente traz aqui para discussão. De forma com que a planilha, sim, ela não vai trazer eficiência em visão de risco. Ela pode trazer uma informação importante sobre as vulnerabilidades que foram identificadas no mundo, né? Na tecnologia, mas não é a tecnologia que opera seu negócio. O seu negócio, sim, vai fazer a diferença nesse processo de avaliação de risco. O jeito errado em analisar riscos de segurança é pular direto para a fase 3, corrigir vulnerabilidades. Mas eu diria que tem dois outros passos fundamentais antes de qualquer correção de vulnerabilidades. Aquelas planilhas longas que você recebe, que você força o seu time a corrigir. Primeiro deles é uma visão de negócio. Olhar para o negócio vai ajudar, sim, você dar mais eficiência e uma visibilidade mais assertiva em razão dos riscos e das vulnerabilidades que precisam ser corrigidas, tá? É através do negócio que você vai identificar insumos, informações importantes para que você coloque em sua metodologia de avaliação. E isso vai fazer toda a diferença no ganho final. Então, trazer a perspectiva de negócio do que é, por exemplo, os ativos que geram receita para o negócio, quais são os processos de negócio, como o seu negócio opera, qual é o custo de manter aqueles ativos tecnológicos, que seja o staff das pessoas que estão operacionalizando aquele processo de negócio, qual que é o custo de tudo isso, para que sim, quando eles estiverem indisponíveis, ou quando eles forem afetados diretamente por um ataque de segurança cibernética, você consiga projetar e dar todos os insumos financeiros de prejuízos que aquela organização pode ter. Então sim, o primeiro passo que a gente precisa fazer é identificar de fato os ativos que compreendem a receita do negócio. Esses ativos, eles precisam ser altamente, preciosamente mapeados dentro da sua análise de risco, de modo com que você entenda, caso ele fique indisponível, inoperante, ou seja assim, um ativo que manipule dados, no qual você tem leis, normas que precisam ser resguardadas, quais desses ativos foram impactados nesse ataque cibernético e possivelmente você consegue reproduzir o prejuízo financeiro. Então, o mapeamento desses ativos vai te trazer informações concretas e super relevantes para você aplicar como fator de prejuízo financeiro na sua análise de risco. Mas tem um ponto muito importante aqui. Talvez você pense que, então eu tenho que entender qual que é aquele ativo que está exposto para a internet ou de alguma forma tem uma superfície de ataque talvez mais sensível. E não é só isso, tá? Isso também conta no processo de análise de risco, mas o que de fato vai mais importar é você identificar quais desses ativos potencializado pelo nível de exposição à internet ou a um hacker, ele está diretamente conectado a esse processo de geração de receita no negócio. É isso que de fato vai ajudar você sim a mapear maiores problemas de segurança na sua empresa. Segundo ponto é identificar as ameaças que podem explorar as vulnerabilidades ou os vetores que possam permitir com que vulnerabilidades sejam exploradas. É um ponto super importante porque
Se você já tem um ativo que gera receita e esse ativo está diretamente exposto através de uma superfície de ataque a hackers, quais são as vulnerabilidades que estão associadas a esses ativos? É aí que você precisa começar a dominar de fato o que traz receita para o negócio e segurança, cibersegurança, as vulnerabilidades, os vetores, as ameaças relacionadas diretamente ao seu negócio. E não são todas as ameaças. Por exemplo, um negócio da indústria financeira, ele tem atores e hackers diferentes de um negócio siderúrgico, que foca mais em dispositivos industriais. São negócios, indústrias diferentes, trazem atores, ameaças, práticas e técnicas de ataques diferentes. E você tem que entender e ter uma inteligência desse tipo de ataque, né? Como que esses atores eles podem atuar no seu negócio. Não necessariamente um ator da indústria financeira vai atuar da mesma forma, exatamente igual que um ator de uma indústria siderúrgica ou de uma indústria do varejo. Eles se comportam de forma diferente e isso precisa ser identificado antes da sua análise final de risco. Então você precisa sim ter uma visão de quem são essas competências mal intencionadas, quais são, para que você consiga mapear os possíveis impactos, porque você vai precisar saber como eles agem, quais são as práticas que eles aplicam, e aí sim conseguirá dar um dado mais eficiente possível. Então, entender qual é esse jogo do ataque, da ameaça, vai ser a segunda parte mais importante aqui da sua análise de risco. E a terceira fase é a qualificação direta do risco, né? E aí onde muitos analistas, especialistas ou gestores de segurança falham. Por quê? Eles focam no todo. Então tem um problema de segurança, vamos corrigir tudo. O que tem que fazer aqui de segurança no aspecto geral da empresa? Calma, não é bem assim, não precisa entrar em desespero, coloca a bola no chão, vamos jogar o jogo da ameaça, da vulnerabilidade, tá? Então a qualificação do risco, ela vai ser um fator também crucial para que você consiga dar uma visão mais exata. Olha só, evitar a negligência, muitos profissionais de segurança, sim, por acreditar que sabe gerenciar risco, pode estar negligenciando vários outros fatos importantes, ou até mesmo o inadequado investimento na empresa. E a gente tem que mudar essa postura profissional e começar a agir com mais assertividade. Então a qualificação adequada dos riscos cibernéticos vai ser uma fase super importante, porque você vai sair da visão do todo e você vai começar a ser mais eficiente na sua visão de risco, qualificando através dos ativos, que é o ponto 1 que eu falei, a identificação adequada dos ativos que trazem receita para o negócio, quais são esses ativos que trazem dinheiro para a empresa, que estão diretamente envolvidos no processo de negócio e que, caso ele for atacado, vai trazer sim um prejuízo extremamente importante, considerável para a organização. O segundo ponto, vulnerabilidade, lembra que eu falei lá no passo 2? Quais são as vulnerabilidades que podem estar expostas e relacionadas e diretamente conectadas a esses ativos que transpõem riscos para a organização, tá? E aí sim a gente vai conseguir fazer o quê? A qualificação técnica através desses potenciais problemas, somado com os atores que podem explorar todo esse contexto, né? E qualificar adequadamente essas ameaças. Agora tem um ponto muito importante que você precisa saber. Entendendo que você fez esses 3 pontos, da identificação dos ativos que trazem essa receita para o negócio, vulnerabilidades e os atores que podem explorar essas vulnerabilidades e qualificou adequadamente os riscos, você precisa sim fazer uma projeção desses riscos para que o board possa tomar uma decisão mais assertiva. Até então você tem os dados brutos, mas você precisa qualificá-los do jeito certo. E existem 2 formas de você qualificar. Uma é uma avaliação
quantitativa, onde financeiramente eu vou conseguir mensurar o potencial prejuízo financeiro, isso em termos monetários, em termos de dinheiro mesmo, ou uma avaliação qualitativa, que é muito baseado na experiência, no conhecimento do profissional que está avaliando o risco de segurança cibernética. São essas duas técnicas que vai ajudar você a dar uma visão para o board. Então a gente fez toda a parte técnica, agora nós precisamos calcular ou medir ou tentar entender esses riscos a nível de negócio e exposição financeira para que o board consiga tomar a decisão adequada sobre os investimentos corretos de cibersegurança. E aqui eu vou te passar alguns insights super importantes para que você consiga fazer essa medição adequada através dessas duas técnicas. O modelo quantitativo, ele vai ajudar você a trazer e substanciar o prejuízo financeiro. E aí você precisa entender alguns pontos importantes. Por exemplo, lembra que eu falei lá atrás da importância em entender quais são os ativos que trazem receita e dinheiro para o negócio? Através desses ativos que você precisa entender quanto que ele custou para a organização, quanto que ele custa para a organização. Veja, são duas variáveis totalmente diferentes. Uma é o custo de aquisição, que é feita lá pelo CAPEX, e outra é o OPEX, que é o custo de manutenção desse ativo para ele continuar trazendo receita para a empresa. Essas duas variáveis são duas variáveis super importantes para que você consiga medir o risco que esse ativo pode sofrer em um ataque cibernético, tá? Você entendendo isso, você vai conseguir mensurar o quê? O valor do ativo. A segunda variável mais importante nessa avaliação quantitativa é o fator de exposição. Se esses ativos ficarem fora do ar ou estiverem indisponíveis por alguma razão, quais são os prejuízos ou o quão a empresa deixa de faturar ou deixa de ganhar. Então, entender o fator falta de receita associado com esses ativos que possivelmente possam estar indisponíveis vai ser um número extremamente importante para você calcular a perda única caso um ativo fique indisponível. A perda única em um ataque cibernético. Calcular a perda única é um dos primeiros passos para que você possa quantificar um risco de segurança cibernética. Segundo passo é você entender esse prejuízo em um tempo de 12 meses, então num período anual. Você precisa entender desse número, dessa expectativa de perda única, né, que a gente calculou lá atrás, e fazer a multiplicação desse número com quantas vezes essa ocorrência de problema cibernético pode acontecer. Você, profissional de cibersegurança, entender quantas vezes a empresa pode ter essa indisponibilidade ou esse ataque, esse data breach, vai ajudar você a quantificar e calcular a expectativa de perda anual, tá? E tem um terceiro ponto aí. Veja, primeiro a gente calculou a expectativa de perda única. Segundo ponto, a gente multiplicou essa expectativa de perda única pela quantidade de possíveis ocorrências que possam ter. Tem empresas que sofreram um incidente ali, o mesmo tipo de incidente, mais do que uma vez no mesmo ano. Isso é totalmente possível caso ela não faça uma análise de risco e não proteja o ambiente de uma forma adequada. Então isso pode acontecer e isso deva ser um fator no cálculo de risco de segurança. O terceiro ponto, o entendimento. Se a organização deve sim investir, olha só, se a organização sim deve investir em cibersegurança mediante ao que foi entendido no aspecto de prejuízo financeiro, no que foi calculado lá pela expectativa de perda anual em prejuízo financeiro. Colocando a projeção de perda sem os controles de segurança e após implementados os controles de segurança. Esse cálculo menos o quanto custou de segurança vai ser maior do que, de fato, um incidente cibernético, uma possível parada da minha operação ou não. Ou ele vai ser menor do que o meu prejuízo cibernético
aí sim vale eu investir em segurança da informação, evitar esse prejuízo ou usar outras técnicas de gerenciamento de risco, que seja transferir esse risco para outras empresas, seguradoras, por exemplo, ou terceirizar até mesmo a operação, evitando com que a empresa assuma esse risco. Vocês, como profissional de cibersegurança, gestor, precisa sim entender e fazer essas contas. A outra análise de risco é a análise de risco qualitativa, tá? A análise de risco qualitativa é a que usa muito conhecimento e experiência da pessoa que está analisando o risco, entendimento de negócio, entendimento de tecnologia, ataques, vulnerabilidades, vetores de exposição a hackers. E essa pessoa, por entender muito, ela consegue induzir análise qualitativa de risco, tá? Ela consegue sim mensurar os potenciais não prejuízos financeiros, porque isso, nesse tipo de análise, não é possível medir, mas sim a importância em investir em um determinado controle. Eu digo que aqui ainda no Brasil, a maioria dos investimentos em segurança são investidos através dessas técnicas. Poucas são as empresas que usam avaliação de risco quantitativa para investir em segurança, tá? A qualitativa é boa? É. Mas ela não consegue te trazer uma precisão em ordem financeira se você está fazendo um investimento adequado ou não. E aí é onde você, como profissional, pode ser melhor ou ter mais vantagem ao conseguir medir um risco financeiro, tá? Um risco de prejuízo financeiro, que seja lá pela exposição da marca, vazamento de dados, impactos diretos a normas e leis, tá? Então isso é super importante você ter em mente. Aí você pode me perguntar, Fábio, qual que é a melhor? Análise de risco quantitativa, onde eu consigo mensurar os possíveis prejuízos e impactos financeiros que um negócio possa ter em razão de ataques cibernéticos, ou avaliação de risco qualitativa, onde que eu utilizo instrumentos de conhecimento e experiência para conseguir indicar um possível investimento, mas não baseado em números, mas sim baseado em conhecimento e experiência. Vai depender muito das informações e de como que você consegue coletar precisamente essas informações. O que eu diria é evitar o máximo de negligência possível. Então, dado que agora você conhece as técnicas certas, né? E não mais a técnica errada lá, que é correção da planilha lá de vulnerabilidades. Dado que você conheça a técnica certa para gerenciamento do risco, eu faria assim. Fábio, eu buscaria entender potencial de risco utilizando a avaliação qualitativa primeiro. E se de fato eu entender que possivelmente esse risco pode me trazer um prejuízo financeiro muito grande, aí sim eu passo para o próximo passo, que é a avaliação de risco quantitativa, ou seja, eu de fato vou ter que medir o quão esse risco pode sim representar em termos de prejuízos financeiros e conseguir medir ele adequadamente, dar um direcionamento mais eficiente e correto para o board, o diretor, de quem de fato precisa investir no negócio, que seja lá o dono do negócio. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você, profissional de cibersegurança, que busca se qualificar melhor e se aplicar ao exame do CISP. Nós, da UCyberX, nós estamos totalmente responsáveis em ajudar você a conquistar essa certificação através do evento BCISP. Nós faremos de tudo para que você consiga conquistar essa certificação através do mínimo esforço possível, tá? Então não deixe de fazer a sua aplicação, aponte o seu celular para a tela aí desse vídeo, ou também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa clicar lá e fazer a sua aplicação, e nós vamos entender se você está no momento correto para estar conosco e conquistar o CISP estudando em apenas 15 dias, tá bom? Esse evento é um evento totalmente online e gratuito, então não perca essa oportunidade, tá? Então esse foi mais um vídeo do BCISP, onde eu ajudo você a conquistar a certificação CISP ou talvez ser um profissional ainda melhor em segurança da informação, em segurança cibernética e conseguir
ajudar as suas organizações, tá? Então não deixe de se inscrever no canal, clica aqui no sininho e nós traremos mais conteúdos super importantes como esse para você conseguir sim ajudar a sua organização e ser melhor, principalmente ser muito bem remunerado, muito bem recompensado por você ser um profissional melhor, tá bom? Tudo isso de graça aqui no canal. Então, tamo junto, até o próximo vídeo.